Bom dia, amigos. Estamos aqui mais um domingo, reunidos em nome de Jesus, para o nosso culto matinal dominical. Eu vou colocar uma música para iniciarmos e depois eu vou ler um texto de Salmo 104. Primeiro eu vou pôr uma música que fala: grandes são as tuas obras. Olha isso, tá certo. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Vê se tá certo. Grandes são as tuas obras, Senhor. Os teus caminhos, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o seu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o seu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o seu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o seu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, Rei das nações, quem não te louvará, pois só Bom dia, amigos. Então, nós iniciamos com essa música: grandes são, Senhor, as tuas obras, ó Rei das nações. Então, eu vou ler um salmo, que é o Salmo 104. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento na tua morada. Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento.
Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão batem em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre as ramagens desferem o seu canto. Do alto da tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Todas as montanhas, e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Amém. Por essa palavra escrita nos Salmos, como é maravilhoso nós termos acesso à palavra de Deus que está na Bíblia e que nós podemos meditar nela. Ela é o nosso sustento, ela é o nosso alimento de cada dia.
Não menosprezemos a palavra de Deus, porque é através dela que nós temos o nosso crescimento espiritual. Vamos orar, entregando esse momento de culto na presença de Deus, pedindo as bênçãos dele sobre as nossas vidas, sobre o Michel, sobre o estudo bíblico que vamos ter. E se você tem alguma preocupação nesse momento, alguma necessidade, esteja colocando diante de Deus e Ele estará ouvindo a sua e a minha oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, santificado seja, Senhor, o teu nome, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome pelas tuas maravilhas, pelas grandes obras que criaste. Maravilhosa é a terra, o mundo que o Senhor criou com perfeição, com glória, com majestade sobre toda a vida na terra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor também nos criou e nos colocou em lugar especial nesse planeta para cuidarmos de tudo. Tem misericórdia da humanidade, Senhor, que não reconhece o que o Senhor fez pela terra, por nós, que o Senhor colocou o homem para ser a coroa da criação, e esse homem não te reconhece. Tem misericórdia, Senhor, desses pecadores, desses que não te reconhecem, que não se arrependem, que não se entregam a ti. Tem misericórdia, Senhor, porque no final nós sabemos que todas as nações virão e adorarão diante de ti, Senhor. Que nós possamos te reconhecer agora, no tempo da nossa vida, estarmos nos curvados diante do Senhor, para que na sua vinda possamos estar em pé, com os nossos braços estendidos, para sermos levados pelo Senhor, porque o Senhor nos ama e o Senhor ama toda a sua criação. Obrigada, Senhor, por tudo. Louvado e engrandecido seja o teu santo e poderoso nome. Queremos agora, Senhor, colocar as nossas vidas diante de ti. Pedimos a tua bênção, a tua proteção e o livramento de todo o mal. Colocamos a vida de cada irmão, cada irmã que está assistindo ou que ainda irão assistir. Se alguém tem alguma necessidade que esteja colocando agora diante do Senhor, porque o Senhor há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Se tem alguma enfermidade que possa ser curada, essa pessoa que nós nos lembramos e que nós colocamos diante de ti, que o Senhor esteja impetrando a tua mão, enviando a tua cura, a tua libertação e também a tua salvação. Fica conosco, Senhor, no decorrer desse culto, enche-nos do teu Espírito Santo, da tua sabedoria, Pai, concede-nos o teu perdão. Unge o teu servo, Pai, com o teu Espírito Santo, para que ele fale apenas aquilo que o Senhor desejar, que o Senhor colocar na sua boca, Senhor. Fala com ele e através dele fala cada um de nós. Obrigada, Senhor, por esse momento em que temos a oportunidade de estarmos prestando ao Senhor esse culto, entregando a nossa vida e declarando o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Muito bom. Graças a Deus, irmãos. Muito bom. Mais um domingo juntos aqui para estudarmos a palavra de Deus aqui. Deixa eu tentar virar aqui um pouquinho. Está um pouco torto aqui. Vamos deixar assim mesmo. Tudo bem. Nós estamos falando a respeito
de Apocalipse, capítulo 19. Não. Capítulo 19. E paramos no versículo 20. Então, esse capítulo 19, ele tem uma relação logo após a queda daquilo que se chama-se Babilônia. É óbvio que agora ele fala de uma ceia, que nós falamos a vez passada, que é a ceia do Cordeiro. E ele continua a partir do versículo 11, em que ele vai falar a ceia de Deus, que é diferente da ceia do Cordeiro. E aí o versículo 11 começa dizendo: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui, vi o céu aberto. Então as pessoas acham que é esse momento da vinda de Jesus. A vinda de Jesus, ela abrange um contexto muito maior em que eu vou dar continuidade hoje, domingo que vem, por causa do número de ou formas de interpretações que nós vamos ouvir de várias pessoas, lendo o mesmo livro chamado Bíblia. E nós queremos ficar apenas no contexto bíblico, para a gente fundamentar tudo que nós vamos estar falando, para sedimentar, para ficar assim bem tranquilo, calmo, com relação à vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Principalmente esses tempos em que nós vivemos, as pessoas estão vendo terremotos, maremotos, estão vendo doenças, epidemias. Já existiu, teve, sempre tem, sempre vão existir, ainda vão existir mais acentuadamente. E eles acham, não, já é assim, tá? Não. Vamos pegar assim bem claramente para entender os fatos numa sequência real. Eu gostaria, para a gente dar continuidade nesse estudo, para mostrar que nesse capítulo 19, do versículo 11 até o versículo 21, e depois do capítulo 20, ele vai falar desse contexto da primeira ressurreição, e ele vai também falar de Satanás aqui, e vai falar a respeito do julgamento final, do último inimigo em que ele vai destruir, que é a morte. Quando ele vai lançar daqui para frente, a gente percebe que ele, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele não só virá para levar a sua igreja, as bodas do Cordeiro, ele também fará juízo e justiça para aqueles que não quiseram aceitá-lo, para todos aqueles que, ao ouvirem a palavra de Deus, rejeitaram a palavra de Deus. E aí nós vamos entender que Jesus, ele foi constituído por Deus juiz e também Senhor de todas as coisas. Então ele traz a salvação, e a mesma salvação que ele traz, aqueles que a rejeitam estão sob júdice, estão sob um julgamento. Por isso que ele fala, a própria palavra que eu disse, que é para salvar, aqueles que a rejeitam, ela mesmo o condenará no último dia. Então ele não só vem para levar a sua igreja, ele vem para consumar o mal no contexto para que ele depois entregue o reino ao Deus e Pai, e o Pai seja tudo em todos. É isso que ele vai explicar daqui para frente. Mas isso tem muitos fatos interligados e que eu gostaria de retomar um pouquinho, falando para os irmãos abrirem passagens em que as pessoas fundamentam a vinda de Jesus, que está lá em Mateus 24 e Lucas capítulo 21. Eu vou pedir para os irmãos abrirem primeiramente Lucas capítulo 21 para a gente ir sedimentando esse conhecimento da revelação da palavra de Deus, para nós entendermos ela de uma maneira assim bem tranquila. Lucas capítulo 21, a partir do versículo 20. Aqui vocês vão perceber nesse capítulo 21 que Jesus vai falar a mesma coisa do que está em Mateus 24. Ele vai falar da destruição do templo, ele vai falar do princípio das dores, são subdivisões a partir do versículo 7 em diante, e depois ele vai falar Jerusalém sitiada. Eu quero começar a partir desse ponto para nós entendermos algumas coisas históricas, para entendermos a sequência dentro dessa história. Versículo 20.
Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que encontram dentro da cidade, Jerusalém, retiram-se. E os que estiveram nos campos não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Isto aqui ele está se referindo ao tempo dos judeus. Ai das que estiverem grávidas, a das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Que povo? O povo judaico, contra este povo. Então ele está falando para os seus contemporâneos. Então ele está falando a respeito de Jerusalém sitiada. Ele está falando no tempo em que ela vai ser destruída. Então o princípio aqui de Lucas 21 é o mesmo que ele começa em Mateus 24. Ele fala sobre a destruição do templo. E quando ele fala destruição do templo, a gente vai perceber que em Mateus 24 ele se pergunta quando será a destruição do templo. Então ele falou, quando Jerusalém for sitiada, então vai ter a destruição do templo. E aí ele diz assim, e essa ira contra esse povo cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Eles já tinham sido levados cativos para a Babilônia. E voltaram. E agora rejeitaram o Salvador. E ainda falaram que o sangue desse justo caia sobre nós. Então, aí veio exatamente a destruição do templo e o esparramar de todos os judeus por todas as nações. Veja, irão por todas as nações, até que o tempo dos gentios se completem. Então, há um tempo chamado tempo dos gentios, e o tempo de Israel passou. O tempo dos gentios a se complete, ele falou, Jerusalém será pisada por eles. Vamos para aqui. Aí ele vai falar sobre a vinda do Filho do Homem. Mas antes de entrar na vinda do Filho do Homem, nós precisamos entender os fatos que vão ocorrendo dentro do contexto da história, para não termos interpretações, às vezes, de 2, 3, 4, 5 formas. Vamos pegar só a palavra. Então, voltamos agora de Lucas 21, que é o mesmo texto. Nós vamos passar agora para Mateus 24. Jesus vai falar a mesma coisa e tem pessoas que baseiam para falar a vinda de Jesus e o fim dos tempos, Mateus 24. Outros pegam aqui. Eu peguei esse texto que está em Lucas, porque ele deixa muito claro, no versículo 24, que o povo de Israel cairia ao fio da espada. E ele fala, essa espada aqui não é ronfaia, aquilo que eu já expliquei. É o contexto de uma espada que mata, não é uma espada que julga. Ronfaia, ele julga. Ele não veio para julgar. Ele veio exatamente para fazer o quê? Uma condenação a partir daquilo que eles rejeitaram. Eles rejeitaram o Salvador. Por isso cairão o fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Quando aconteceu isso? O templo foi destruído no ano 70. E eles perguntaram, quando, Senhor, será destruído o templo? Ele falou, no ano 70 aconteceu. Fato, nós já sabemos. Eles não sabiam. Era algo que ainda viria, ano 70. Eles também não sabiam por quanto tempo que eles estariam esparramados em toda a face da terra. Até que no século XIX, houve um movimento sionista para eles voltarem a instituir Israel como nação. E precisa isso acontecer porque a figueira precisa brotar. Então, ela tem que restabelecer como nação e está sendo construída paulatinamente e está faltando a construção do templo, que até hoje tem o Muro das Lamentações. E quando construiu o templo, ele está construindo exatamente a essência que uma nação precisa, porque é uma nação que tem Deus como centro de tudo. E Jesus falou, até que eles digam, aquele que vem em nome do Senhor. Naquele dia, então, haverá o processo da reconstrução, porque Israel já está formado como nação. O que falta para ele? Ossos se juntando com ossos, crescendo carne, tendões, que fala em Ezequiel, que o Espírito Santo vai restaurando esse povo como um todo. Falta o quê? Falta o sopro do Espírito, que ele fala para o profeta, sopra sobre eles, e o Espírito Santo dará vida. Falta o quê? O sentido religioso, a instituição deles como um centro, aonde eles têm todo o contexto que eles precisam como uma nação.
Israel voltará a ser esse contexto quando da vinda de Jesus. Então, essa é uma realidade que ninguém mexe até que essa vinda se consuma. Então, é um dos fatos, é um dos pontos que é importante nós entendermos. Então, vamos para o capítulo 24 de Mateus, para a gente entender um pouquinho como está sendo perguntado lá em Mateus, o capítulo 24, que muitos baseiam ali para falar sobre o fim dos tempos, a vinda de Jesus e assim por diante. Então, começa assim. Eu gostaria de voltar um pouquinho do capítulo 24 para a gente deixar a palavra de Deus falar conosco e não fazermos interpretações. Versículo 37, capítulo 23 de Mateus, versículo 37, antes de entrarmos no sermão profético da destruição do templo. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Aí Jesus faz essa afirmação: declaro-vos, pois, que desde agora, já não me vereis até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então Israel está sendo reconstruída, e quando eles fizerem essa afirmação, bendito o que vem em nome do Senhor, reconhecendo Jesus como o Senhor e o Salvador, vai se cumprir o propósito de Deus para com esse povo de uma maneira plena. O que é mais interessante, aí entra o capítulo 24, que todo mundo começa a partir dele, sem entender um pouquinho o 23. Jerusalém, veja, cidade sagrada, onde Deus tinha um pé lá, punha o pé lá, falou, aqui é o lugar de onde eu falo, onde que eu habito, onde eu me encontro. Ele definiu ali. E o que aconteceu? Ele teve que se retirar. Babilônia foi o que os homens construíram. Então, perceba como é interessante. Agora, Jesus faz desse povo judeu e também do povo cristão como uma só nação, um só povo. Então, ele convida todos, quer sejam judeus, livres, servos, escravos, todos, para serem agora igreja e crescerem nessa dimensão. Mas o que acontece? Também tem uma grande cidade chamada Babilônia. Por isso que nós começamos com ela falando que haverá uma aleluia, porque Deus também vai julgar essa grande Babilônia que não fez o propósito de Deus, porque o reino de Deus foi tirado dos judeus e passado para os gentios, o tempo dos gentios. E está acabando o tempo dos gentios, o nosso tempo está acabando. Então os judeus ficaram até 1948 sem uma nação. E a partir de 14 de maio de 1948 foi instituído como nação. E ele está sendo formado, crescendo, ocupando o espaço que Deus falou que assim o seria. Restaurando tudo como Deus falou que seria. Então os propósitos de Deus não podem ser frustrados. E assim o fará. E a gente percebe que antes de acontecer isso, tentaram eliminar, aniquilar o povo judeu com o holocausto. E aí a gente percebe que Deus vai continuar o seu plano, mas os reis da terra, eles não entenderam ainda que eles devem dar glória a Deus, mas eles não dão. E o Apocalipse mostra nitidamente que o mal, quando ele foi retido, ele foi lançado para a terra. E quando o mal foi lançado para a terra, Jesus Cristo abriu o céu, o paraíso. E por isso que fala em Mateus 27 a respeito de mortos que já ressuscitaram, porque Jesus, ele veio aqui trazer vida, ele veio fazer o que nós chamamos opóio, ele veio fazer com que haja vida e fazer um reviver dessas pessoas que estavam mortas espirituais, como um todo, quer judeu, quer gentil, todas as pessoas, todos adâmicos. E então ele fala em João 5 que Deus, ele ressuscita os mortos e revive e dá vida, zopóio, a todos. Mas Jesus, ele deu a condição de dar o zopóio, dar condições de vida, planificar a vida, restaurar a vida, mas ele fala uma coisa interessante, que Jesus, quando ele morreu, ressuscitou, ele é a ressurreição. Ele fala para Marta, Marta, você crê que eu sou a ressurreição? Que eu sou o caminho, que eu sou a verdade, que eu sou a vida? Depois fala assim, eu sou aquele Deus
que já fez um propósito. Eu vim aqui, me fez a forma humana, e agora eu quero que você entenda que eu sou aquele que eu vou estar aqui fazendo acontecer a forma humana de uma maneira plena, e aqueles que não quiserem vão estar sendo julgados pela mesma condição. Eu vim para salvar e não para julgar. Mas aqueles que não me aceitam já estão em julgamento, mas os que me aceitam têm toda a possibilidade que nós já explicamos, Pacho, daquela enfermidade do pecado ser eliminada. E ele veio para acabar com essa enfermidade, aquela patologia do pecado, terminar com ela. A gente pergunta, então por que ainda continua essa patologia? É porque os homens não quiseram assumir isso e continuaram com a sua cidade, com as suas Babilônias, com seus sistemas religiosos, econômico, político, social, religioso, cultural, de saúde, bélico. Eles continuaram. Essa é a estrutura que Satanás, quando foi tirado e preso, ele deixou e delegou, sabe para quem? Para as bestas. As pessoas não entendem a besta no Apocalipse. A besta, ela está confrontando a igreja, está confrontando com Israel e está confrontando com o próprio Deus. A besta são a formação da estrutura a partir do mar, político, econômico, social, no contexto depois de uma besta que vem da terra, profético, religioso, que se juntam, que se macumbam, que formam o que nós chamamos Babilônia, essa confusão, e que existe isso que os homens construíram. E que Deus queria o reino dele aqui. E Jesus veio trazer o reino. Ele não veio trazer uma religião. Ele veio trazer o reino, mas eles não querem o reino. Então criou-se a Babilônia. Então o Apocalipse está dizendo assim, você quer ser parte dessa Babilônia? E vê como ela termina. E veja o júbilo no céu, e que depois virá a nova Jerusalém. E haverá uma restauração de tudo, onde Deus será tudo em todos. Esse é o propósito de Deus, que o reino de Deus aconteça aqui na terra. E se não está acontecendo, os homens estão forçando uma situação que não vai chegar a nada. Então nós vamos ler aqui para entender o que vai acontecer, os fatos, de uma maneira bem clara, sem interpretação teológica, doutrinária, nada. O que a palavra diz. Então veja o 24. Tendo Jesus saído do templo, ele ia se retirando quando aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Enquanto os discípulos estavam olhando o contexto físico, Jesus estava falando, como diz em João capítulo 2, do templo espiritual. Derruba esse templo, esse santuário, que é o corpo dele, e em 3 dias eu edifico. E ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Para eles, o templo era a fundamentação de toda a força divina naquele povo. Para eles, o templo era tudo. Hoje continua assim. As pessoas acham que é o templo, que é o lugar onde Deus está. Eles não entendem que nós somos os santuários de Deus, que quando nós estamos num templo, reunidos todos como santuários de Deus, ali está o sagrado. Então eles falam igreja como templo. O templo não é igreja. Nós somos a igreja que nos reunimos num lugar. E aquele lugar se torna sagrado. Pode ser um templo, mas o templo não é sagrado. Porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ele habita no que ele fez, somos nós. Veja o que ele faz. No Monte das Oliveiras, Jesus acaba de sair, depois de conversar com eles a respeito desse tema, e eles não entenderam esse templo, e ele estava se referindo ao templo do seu corpo. Aí ele diz que ele estava sentado, quando se aproximaram, versículo 3, dele os discípulos em particular lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que coisas? Destruição do templo que ele falou. Não vai haver pedra sobre pedra. Quando vai acontecer isso? Então nós já sabemos. Eles não sabiam, nós já sabemos. Aconteceu no ano 70 depois de Cristo. A partir daí, paulatinamente, o povo foi disperso, esparramado por todas as nações durante quase 2000 anos. Voltaram a instituir como nação de novo, 14 de maio de 1948. E a partir daí, é uma nação que está sendo formada, é um país hoje. E hoje, nós já sabemos que já foi colocado lá também o centro de todas as coisas. E só está faltando uma coisa para eles. O contexto religioso, da condição religiosa. O templo, que para eles é fundamental para restabelecer de uma maneira plena esse corpo de um povo. E aí ele falou o seguinte,
Que sinal haverá dessas coisas? Já vimos. E que sinal, veja a palavra, e que sinal haverá da tua vinda? Aí há muita interpretação. É Jesus vindo na nuvem, lá no céu, arrebatando a igreja. É Jesus como um raio, como diz aqui em Mateus 24, que vai de leste a oeste, e todo mundo verá. E havia o céu aberto. E aí as interpretações vão caminhando como você pensa a bel prazer. Vamos ficar só na palavra de Deus para fundamentar isso bem, para não voltarmos outras vezes. Vamos fundamentar isso. Aí ele diz assim... E que sinal haverá da tua vinda? O sinal da tua vinda e da consumação do século. E aí ele está falando do fim de tudo, consumação do século. Então ele lhe respondeu: ninguém vos engane. Versículo 4. Virão muitos em meu nome, dizendo que é o Cristo. Vocês vão ouvir rumores, presta atenção, queridos, deixa a palavra de Deus ficar no teu coração, guarda no teu coração. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não se assuste com isso, porque é necessário que assim aconteça. Guerra é um problema que eles não querendo o que Cristo trouxe, a paz, que a paz foi dada a nós. Não quer, então eles querem guerra, porque alguma outra coisa está dominando eles. Que força que está dominando eles? Não é a do Espírito Santo, pode ter certeza. É que aconteça, mas ainda não é o fim, tá vendo? Não é o fim, fica tranquilo. Porquanto se levantará nação contra nação, vai se levantar reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Se fala fome, terremoto, vai ter em vários lugares, não é o fim. Isso aqui já está tendo, vai aumentando, mas isso Jesus vai chamar, sabe do quê? Princípios de dores, é o que ele falou também para Lucas, a mesma coisa. São princípios de dores. As pessoas falam assim, queimadas, incêndio, destruição, floresta, falta de água. Princípios de dores, não é ainda o fim. Porém, tudo isto, veja o que ele fala no versículo 8, guarda no teu coração. É princípio das dores. Que dores? Agora que nós vamos chegar a algum ponto que a gente vai começar a fundamentar a respeito da vinda dele. Então, sereis atribulados e vos matarão. Isso acontece todo o tempo, continua em todas as épocas. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Você não vai ser odiado só pelo teu irmão, não. Pela outra doutrina, pela outra religião. Você vai ser odiado por todas as nações. Aonde você falar que você é cristão, você vai ser odiado. Nesse tempo, muitos vão de escandalizar, tá vendo? O que é escandalizar? Botar tropeços. É criar problemas, é fazer com que as pessoas percam a fé, é aquilo, não crescer raízes, dureza de coração, vão trair, e não se atrair com amor, mas trair por interesse, odiar uns aos outros. Aí você fala assim, mas espera um pouquinho, mas Jesus não falou que veio trazer paz? Ele falou, não, antes eu vim trazer a guerra. Ele veio trazer o quê? Ele veio trazer a paz para os que querem a paz. Mas também os que não querem a paz vão acabar produzindo o quê, querido? Só me responde. Guerra. Isso acontece desde lá do Abel. Um irmão matando o outro, Caim matando Abel. Já estava lá o problema. E o problema não é ódio entre eles, não. O problema é a falta de Deus no coração das pessoas que assim odeiam. Aí você fala assim, bom, mas se está assim, por que continua esse caos? Por que ainda continua assim se Jesus veio trazer a paz? Se Jesus veio, acabou com o pecado, tirou o pecado do mundo. Então por que continua assim? Porque os homens construíram um mundo paralelo, uma Babilônia. Então, continua o homem fazendo a sua vontade, não a vontade de Deus. Assim, Jesus está mostrando que ele veio não só para tirar a sua igreja, o Espírito Santo, mas ele veio também para aquilo que ele já julgou, o mal, ele vem agora para condenar e lançar definitivamente fora. E o último inimigo que ele vai vencer não são principados e potestades que nós vemos a descrição no capítulo 19 e 20. O último inimigo que ele vai vencer é a morte, que ele vai pegar e vai lançar nesse lugar, onde ele vai lançar a besta lá, onde que vai lançar o falso profeta lá, onde que ele vai lançar
Finalmente, Satanás lá, depois que ele fizer tudo isso, ele vai lançar a morte e o inferno, que é o Hades, ele vai lançar nesse lugar que são trevas exteriores, onde não tem luz. Isso é chamado o fogo. O fogo que arde eternamente, onde foi preparado para o diabo e seus anjos, não para o homem. Mas aquele que não tiver o seu nome inscrito no livro da vida, vai ser lançado lá. Mas se tiver o nome inscrito, vai ficar morto esperando um julgamento final. Não passará no tribunal de Cristo. Mas agora, todos, na vinda dele, vão passar por um tribunal de Cristo, como nós já falamos. Não vamos voltar aqui ao contexto. Mas preste atenção. Por que está acontecendo isso? Diz o versículo 11. Ele explica. Vai se levantar muitos falsos profetas. E enganarão a muitos. Você vê na teologia quanta coisa absurda que tem, quanto contexto apologético que é colocado para defender Cristo, mas que na realidade está defendendo os interesses pessoais de grupos. E por se multiplicar a iniquidade, veja, vai multiplicar a iniquidade, deveria estar crescendo a equidade. Pessoas maduras, estruturadas, parecidas com Cristo, foi isso que ele veio trazer aqui. Para a gente ficar como Cristo, cristão. Mas é cristão que não parece com Cristo, que você olha e fala, não, eu prefiro ficar sem. E aí ele fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriar de quase todos. Que amor? O ágape vai se esfriar. Aquele amor desinteressado. Porque eles vão viver num mundo, essa Babilônia, sistema inclusive religioso, até uma visão cristã religiosa, e que acaba fazendo com que esfrie esse amor ágape. Tem todo tipo de amor humano, como já falamos, já demos estudo a respeito, mas o ágape não existe. Aí ele fala o 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Perseverar no quê? Perseverar naquilo que nós temos falado, na fé professada em Jesus. Na santificação de crescer e dar graças em tudo, por aquilo que já recebeu, pela morte vicária que Jesus trouxe. Porque ele faz a justificação nossa. Depois ele regenera com a sua ressurreição, nos regenera para uma nova vida, para sermos uma nova criatura, porque ele muda, nós estávamos mortos espiritualmente, nosso espírito estava morto, ele ressuscita, egeiro, anisteme, ele ressuscita o nosso espírito, para a gente agora, quando morrer, já ir para o paraíso e não ir para o Sheol. Por isso que ele abriu o paraíso quando ele ressuscitou, e os mortos do Antigo Testamento saíram do Sheol, que era um lugar comum, separado apenas por um divisório de um abismo correspondente, e que levava essas pessoas para onde? Levou para o céu. Por isso que foram para aquele ladrão na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso estava fechado. O homem foi expulso do paraíso e precisava um homem para abrir. Então quem é que abriu? Jesus. E quando ele abriu o paraíso, ele lançou o Satanás de lá para a terra. Aí ele veio aqui e passou o poder para a besta. E ele se tornou o quê? Preso. Satanás não está nesse período da igreja atuando. Quem está atuando são as bestas, que é uma força maligna que ele delegou para a estrutura humana. Reis, governantes e até mesmo os cleros e tudo mais. Homens que devem expressar ele, não está expressando é Satanás. São ensino de demônios. São falsos profetas. Aí que fala besta, falso profeta, e ele vem para vencer tudo isso. Esse sistema religioso como um todo, ele vem para vencer isso. E aí falou, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo. Tá vendo? Hoje com a internet e tudo mais, isso está uma maravilha, está indo rapidamente para todos os lugares. Para testemunho, não é as pessoas, não, é para todas as nações. Todas as nações. Então virá o fim. É muito importante a gente conhecer isso. Aí, antes de eu falar de uma grande tribulação, que há N situações, eu quero destacar alguma coisa que são importantes aqui. Vamos entender o que está acontecendo ainda agora, devagar, para depois a gente chegando e acrescentando alguma coisa a mais. Então, já entendemos algumas coisas que são importantes. Israel perdeu essa condição de ser a primazia, expulso, esparramou por todo o contexto lá da terra, está voltando, é um povo, está lá reunido agora, e as nações
estão de olho lá, estão de olho na estrutura da igreja cristã, e esse processo continua. Mas Jesus vai vir, e no capítulo 19 ele falou que ele vai pôr fim nesse contexto humano. Por isso que ele falou, depois que acabar com a Babilônia. Quando começou o tempo dos gentios? Rapidamente assim, começou com Nabucodonosor. Babilônia, 602 a.C. Como que começou isso? É fácil. O Egito foi tomado, Babilônia começou a ocupar tudo, e a partir daí Deus alugou a Babilônia para tirar o povo dele e tratar com o povo dele durante 70 anos, que eles não fizeram o que devia ser feito. E botou aonde esse povo? Colocou nesse lugar da Babilônia, o cativeiro da Babilônia. Aí eles voltaram. Aí Jesus vem. Tudo isso já tinha sido profetizado. Tudo isso já tinha sido colocado. E o que é interessante, Nabucodonosor construiu uma estátua. Essa estátua é a que predomina até hoje na formação de toda a estrutura que nós chamamos bestial que os homens constroem. É do mar, da terra, religioso, mas virá uma besta que vem do abismo, queridos. Por isso que é bem extenso, a gente tem que ir devagar. Ninguém fala nela. Está no capítulo 11 do Apocalipse e o capítulo 17 do Apocalipse. Esta besta, que é do abismo, ela vem num poder satânico, porque é ela que vai querer confrontar com a vinda de Jesus. Até agora, nós temos a besta do mar, político, econômico, social, religioso, cultural, bélico, saúde, tudo. Isso é coisa humana, mas tem forças atrás de potestades e principados que Jesus vai vir para destruir. Então ele vai vir não só para tirar a sua igreja, mas para tirar a igreja e poder acabar com esse sistema daqueles que não quiseram aceitar ele. É isso que nós vamos ver agora na sequência. Presta atenção como é interessante nós entendermos isso de uma maneira assim, bem clara. Nós agora estamos numa dispensação da graça. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Uma vida plena. Expresse esse Cristo, as virtudes de Cristo. Porque a hora que você morrer, você vai dormir o sono dos justos. E não o Salmo 13:3, o sono da morte. Porque muitos ficarão no sono da morte e não vão dormir o sono do justo, vão dormir o sono da morte. E ele não quer que a gente durma o sono da morte para esperar um julgamento depois, no final, do trono branco. Ele quer que a gente passe pelo trono de Cristo, aonde que há muita misericórdia e graça, para que as pessoas possam entender que vivendo essa graça, nós vamos passar para receber galardões distintos, como nós já falamos. Mas as pessoas não entendendo isso, eles vão sofrer a ceia de Deus, virar aves que vão estar aqui depois que Cristo levou a sua igreja. E para quê? Porque ele vai trabalhar agora o mal existente dos que não quiseram nada com as coisas de Deus. Então, vamos entender um pouquinho a respeito. Aí eles perguntam assim, qual será o sinal da sua vinda? Então nós já vimos os princípios das dores. Os princípios das dores ficou bem claro. E você já viu que muitos vão escandalizar, e muitos se escandalizam mesmo, inclusive com o próprio Cristo, com a gente mesmo. Por quê? Porque nós não expressamos claramente esse Cristo. Porque haveria muitos falsos profetas, vão enganar muitos, já vimos tudo isso. Mas aquele que perseverar até o fim, nós vimos assim, será salvo. E será pregado esse evangelho, e então virá o fim. Voltamos agora para Lucas 21, 25, 27, dando continuidade ao nosso pensamento. Voltamos agora para Lucas 21, vamos acompanhando devagarinho, porque não dá para acabar tudo que eu gostaria de falar apenas em 35, 40 minutos. Agora, continuando, 25. A vinda do Filho do Homem. Haverá sinal haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia. O que é angústia? Nós já vimos. Angústia é um estado de aperto, é uma estreiteza do espírito que a pessoa sofre. Haverá muito caso de depressão, inclusive, estreiteza de espírito. Angústia entre as nações, já não é nem indivíduos. E já estamos vendo isso, queridos. As nações estão se movendo de um lado para o outro. O problema de sair de um lugar para ir para o outro está comum. E ele fala,
sobre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar. O que é o bramido do mar? O mar, ele tem uma representação, não só mar, água, mas representação aqui de multidão de pessoas, povos, nações. Nações vão estar se movimentando. E das ondas, o que são ondas? Aquele coisa que vai e que vem. São os movimentos das pessoas de uma nação para outra, fugindo, correndo, pelas condições que está havendo de alterações não só nas coisas celestes, sol, lua, estrela, mas também nas coisas terrestres. E ele fala o versículo 26, haverá homens que desmaiarão de terror, de medo, pela expectativa, tá vendo? Homens que não têm perspectiva de andar de conformidade com Deus, fica numa expectativa de um futuro. E essa expectativa gera o que nós chamamos medo, ansiedade. Esse é o problema que nós já conversamos também. Das coisas que sobrevirão ao mundo. E aí fala, sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Tudo que Deus fez para que existisse vida vai estar paulatinamente sendo o quê? Deteriorado. Vai ser abalado por quê? Porque não estão fazendo conforme a vontade de Deus. Estão fazendo contrário a isso. Ora, presta bem atenção que diz a palavra aqui em Lucas. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai. O que é exultai? Você que conhece Jesus Cristo, aceitou Jesus Cristo, está vivendo de uma forma cristã, santa e justamente em amor ágape, ergue as vossas cabeças. O que é erguer as cabeças? Porque a vossa redenção se aproxima. Diz Romanos 8 que a natureza está esperando os filhos de Deus aparecerem, queridos. E quando aparecerem esses filhos de Deus, a natureza vai redimir. Porque o homem está sendo redimido para redimir todas as coisas, mas não está redimindo, ele está acabando com todas as coisas. Por isso que Jesus virá para destruir os que estão destruindo a própria terra. Por quê? Porque é muito egoísmo, avareza, cobiça. Fome não é um problema de falta de alimento. O alimento tem, está apodrecendo, está sendo jogado em lixo. A fome é por um contexto de injustiça. E não por um problema de fome, de falta de alimento. Tem alimento a dar e a vender. O problema é a cobiça de como trabalham com esse alimento, que é o contexto da carência e da fome. Se você pegar uma fruta, chupar ela e plantar a semente que ela dá, você vai ter semente e frutas para dar para todo mundo. E por que não faz isso? Por causa que todo tem o seu interesse. E tendo interesse, quem manda nesse mundo já não é mais o Deus, o Criador. É o mamon, é o dinheiro, que nós já falamos a respeito disso. Aí ele fala a parábola da figueira, vigiai, e ele fala, e a figueira está se referindo ao que nós já falamos, que é a restauração de Israel. E o que é interessante, que agora nós vamos dar continuidade para nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo. O tempo, o nosso tempo. Antes de pensarmos, porque as pessoas, vinha de Jesus, é porque isso, mas que negócio, é porque aconteceu isso, porque aquilo. Não, irmão, pega a palavra só. Que sinal haverá? Ele falou. Quando Jesus foi assunto ao céu, os anjos falaram assim, o que vocês estão olhando para o céu? Falou para eles, vamos trabalhar. Porque esse Jesus que foi assunto ao céu numa nuvem, também virá numa nuvem. Lembra disso? Também virá numa nuvem. Vamos continuar para a gente entender. O que é comum agora, as pessoas não compreenderem os fatos que estão e para onde está caminhando a humanidade e fica pensando numa coisa utópica, sem entender os fatos que estão acontecendo e o porquê está acontecendo. Versículo 27, ele fala assim, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem. Do jeito que ele subiu, ele voltará. Virá como numa nuvem. Para ser mais específico, aqui Lucas fala assim. Mateus fala que será como um relâmpago.
Ninguém vos engane. Vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Todo mundo verá. Sai do Oriente e vai até o Ocidente. Um relâmpago. Será que ninguém vê um relâmpago? E é claro que depois de um relâmpago tem um estrondo, uma trombeta. É isso que ele vai falar na sequência da vinda dele. Então, quando começarem essas coisas a acontecer, exultai. Exultai porque Jesus está à porta. Então, a gente já viu aqui em Atos 1:8, em que eles viram Jesus subindo na nuvem, e ele falou, do jeito que vocês viram, ele vai voltar. Então, nós vamos perceber agora algo que é muito interessante. 1 Timóteo, eu gostaria que você abrisse para a gente, ainda antes de entender a vinda dele na nuvem, nesse raio, e também Apocalipse 19, viu o céu aberto, para a gente entender isso de uma maneira bem tranquila. Ele fala assim, 1 Timóteo, eu gostaria que você abrisse, capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos ler um pouquinho a palavra de Deus, deixar a palavra de Deus realmente sedimentar e acabar com todo o sofisma religioso, teológico que construíram na mente das pessoas. 1 Timóteo 4:1. Começa assim, ora. Esse ora de Paulo é um negócio assim incrível. Depois ele falar as coisas que ele gostaria de falar para Timóteo, preparando o Timóteo, ele fala, ora, o Espírito Santo, 1 Timóteo 4:1, ora, o Espírito Santo afirma expressamente, o que é expressamente? De maneira precisa, rápida, sem sofisma, que nos últimos tempos, aí que tempo que ele está falando? Tempo nosso, da igreja, tempo da graça, tempo dos gentios, quando acabará o tempo dos gentios e voltará a Israel como o centro, de novo, quando eles falarem, bem-aventurado que vem em nome de Deus, que os tempos apostatarão da fé. Alguns apostatarão da fé, por obedecerem a quê, irmãos? Espíritos enganadores, falsos profetas, ensino de demônios e ensinos de demônios. Espírito Santo está falando isso para nós, queridos. Veja, expressamente o Espírito fala nos últimos tempos. Que tempos? Do gentil. E não é assim ontem, hoje, não. De algum tempo para cá, os últimos tempos. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, têm cauterizado a própria consciência, proíbem o casamento. Veja, os tempos foram proibindo, até o casamento eclesiástico foi proibido também, proibindo o casamento. Exige abstinência de alimentos, isso se pode comer, isso não pode comer. Isso, Deus, queridos, pelo amor de Deus, Deus, ele falou, com a oração, tornando santo, pega todo o alimento, agradece e come. O que contamina o homem interior não é o que entra na boca. O que entra na boca contamina o homem físico. Mas o que contamina o homem interior é o que sai da boca, que sai do coração do homem que é ruim. Então ele quer transformar o espírito e a alma desse homem. É isso que Jesus veio fazer. Isso é a ressurreição que nós já temos. É isso que ele quer que aconteça. Então ele fala, e os alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. E não é só comida. Alimento que ele está falando é tudo que alimenta o homem, inclusive a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, ela é boa para quem assim ouvir. Paulo fala isso. E mais, para quem? Ele falou, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Quem conhece a verdade não fica preso a esse contexto ritualístico religioso. Meu Deus do céu. Pois tudo que Deus criou é bom. Tudo é bom. Faz mal para quem pensa desse jeito. Por quê? Ele está explicando aqui. E recebido com ações de graça, nada é recusável. Então os últimos tempos, os tempos que vem vindo, que nós vamos chegar nos últimos dias, que nós estamos nesses últimos dias. E vamos entender por quê. Aí ele fala, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então você pega qualquer alimento, Jesus falou que ele purificou todos. Mas quando a pessoa começa a pensar até no relacionamento, você vê que Deus falou assim, levanta-te, anisteme, Pedro, mata e come, isto é, tenha comunhão com Cornélio. Ah, mas eu nunca comi nada impuro.
Você está vendo? Não só de pão viverá o homem, comida física, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele falou, desceu um paraquedas com todos os animais impuros que existiam e falou para ele, está vendo? Coma. Ele falou, eu não como coisa impura, eu não me misturo com gentinha, gentalha. Eu falei, você se relaciona com todo mundo, mas você comunga com os irmãos, porque todos somos irmãos. Não é porque pertence a uma denominação que é irmão, não. Todos somos. Temos um único Pai no céu. E todos somos irmãos, queridos. E por que você tem que esperar o irmão entrar para a tua denominação para chamar ele de irmão? Ou dentro do teu interesse, ou dentro do teu grupo fechado. Todos somos irmãos. Nós temos que revelar o conhecimento que Jesus trouxe do Pai, para que eles, conhecendo o Pai, também sejam verdadeiramente filhos de Deus, irmãos nossos, irmãos de Jesus Cristo, herdeiros e co-herdeiros com Cristo das coisas celestiais, ressuscitando para uma nova vida. É isso. E quando vier a morte, você vai dizer para ela, querida, você chegou atrasado, eu já ressuscitei. Você não tem mais autoridade sobre mim, porque eu me alimentei de Cristo, Espírito de Cristo, e também da vida de Cristo. Eu sou um cristão. Acabou. Você não tem mais autoridade sobre mim, porque eu tenho poder sobre as minhas condições de vida. Agora eu posso dar minha vida e reaver a hora que eu quiser. O Pai assim me ensinou e Jesus nos deu na comunhão, como nós já temos ensinado. Então você não tem que ter mais medo da morte. Já está vencida. A morte é apenas uma passagem. Não entrará em juízo. É o que nós vamos ver, que João 5 fala isso. João 5 fala assim, agora os mortos espirituais vão ouvir a voz do Cristo e vão ressuscitar. Mas haverá um dia que os mortos na sepultura, isso é, no túmulo, você sabe aquele lugarzinho que é um referencial para dizer, esse cara existiu. Esses que estão ali vão ressuscitar. Um para a ressurreição anastasis eterna, outro para o juízo. Vão ressuscitar por aquilo que eles fizeram. Mas e os que estão em Cristo não estão na sepultura. Porque as sepulturas já se abriram com a ressurreição de Cristo. Há um paraíso. E nós não vamos para o Sheol. Mas aí tem muito cristão que está ainda na sepultura. E por que eles estão na sepultura? Porque eles não ressuscitaram. Apenas teve um batismo e se acharam salvos. Mas não cresceram em santificação e nem em comunhão. Por isso que Jesus vai dizer naquele último dia, tá vendo? Fizemos isso, expulsamos demônio, falamos, profetizamos, tudo em teu nome. Ele falou, não vos conheço, vocês praticam a iniquidade. Veja, o mistério da iniquidade onde já se encontra. João já falava, já está na igreja, queridos. E cresce para existir no final o anticristo, que é a besta que vem da força do abismo. Capítulo 11 e 17 do Apocalipse. Vamos chegar lá e estudar isso também. Para encerrar, e ele fala assim, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração, palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, as pessoas não acreditando nisso, tem um problema sério. Ora, o Espírito Santo fala isso. E aí ele vai mostrando quais são as razões. E aí, eu gostaria que vocês abrissem o tempo do nosso fim. Agora, ele não está falando dos tempos que aconteceu isso, que o Espírito falou. Agora ele está falando do fim desse tempo nosso. Como que seria esse fim do tempo? Eu vou fazer a leitura para encerrar por hoje aqui. Eu quero que vocês abram 2 Timóteo, capítulo 3. Ele falando para Timóteo e preparando Timóteo, que era um jovem, de quais os cuidados que ele deveria ter. Então, no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele fala os males e as corrupções dos últimos dias antes da vinda de Cristo. Ele fala assim, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos vivendo agora alguns tempos, mudanças, transformações, e são tempos difíceis dentro do nosso tempo. Pois os homens serão, presta atenção, querido, deixa o Espírito trabalhar, serão egoístas, interesseiros, pensam só em si mesmo. Estão cansados de falar isso. Isso vem desde onde? Agora? Não, vem desde lá do pecado que pegou no homem, mas o homem viveu esse pacho, essa doença, essa enfermidade, essa patologia do pecado e não foi curada por Jesus. E aí, presta atenção. Os homens serão egoístas, serão avarentos, jactanciosos,
arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. Meu Deus do céu, quanta ingratidão você vê, inclusive para com Deus. Irreverentes, não tem reverência nenhuma. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio de si mesmo. Não tem Espírito Santo, não tem nada aqui. Cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres, hedonistas, do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, religião, tem religião, é cristão, negando, entretanto, o poder do cristianismo, da ressurreição, que já ressuscitaram o homem interior. É uma nova criatura, é um filho de Deus que expressa Deus. Não vai na igreja para pedir bênção, ele vai na igreja para ser um abençoador. Está no mundo, não é para ter bênção, é para ser um abençoador, porque ele já está abençoado, que nem Abraão, é da fé, é da promessa, é um filho de Deus. Nega o poder. Que poder que é esse? O dinamis. O que é o dinamis? Essa capacidade que a pessoa tem de uma natureza transformada. Não é o pecado, mas agora ele é santo. Aí ele fala mais. Foge também desses. Desses quem? Desses últimos que aparecem nesse tempo. Mas se você falar foge, dá a impressão que você tem que se isolar. Não, você tem que se separar, ser santo, separar. Mas relacionar. Deus se relaciona com todos. Mas ele não comunga com todos. Ele se relaciona para poder expressar o seu amor. E nós temos que fazer isso. Então nós não temos que afastar das pessoas. Nós temos que amá-las. E ser uma expressão de Deus, de Cristo através de nós, como nós temos ensinado. Fé que é confessada, professada, acrescentada de virtudes, expressando essas virtudes na prática do amor com justiça, para que possam ver através de nós. Se não olharem para nós, não poderem ver Cristo, mas eles podem ver através das obras, falar, hoje Deus me alcançou de alguma maneira com esse irmão. É isso que a gente está querendo passar, e as pessoas estão presas num sistema religioso, cheio de piedade, mas sem poder para mostrar isso. Interesseiras, são safados, pensam só em se salvar, achando que Jesus, quando virá, é igualzinho quando Jesus veio, e aconteceu para alguns, e não para todos, porque até quando Jesus veio, tinha um homem cheio do Espírito que pegou ele no colo, uma criancinha que não tinha feito nada, nem morrido, nem nada. Ele olhou e falou, o Espírito Santo confirmou, ele falou, eis o Salvador. E o Simeão falou, Senhor, como a tua palavra disse, leva-me, porque agora eu vi a tua salvação. Glória a Deus. Esse já está lá no paraíso. Esse, quando Jesus ressuscitou, ele já abriu o paraíso, ele entrou lá. E nós vamos entrar lá e vamos esperar para vir com Jesus, para pegar esse corpo. Essa é a anastasis, a última ressurreição. Então a ressurreição começou quando, querido? Para a gente fechando. A ressurreição começou com Jesus. Ele abriu, ele é o primogênito dos que dormem. Cai maué. Que é exatamente dormir em Cristo. Não é dormir o sono da morte, não é da sepultura. Não, daqueles que dormem em Cristo. Daqueles que o corpo vai para o pó, mas o espírito e a alma volta para Deus. E lá em Cristo, no paraíso, a gente aguarda para vir com Cristo. É isso, para vir com Ele, para pegar o corpo. Para podermos passar pelo crivo do julgamento, do tribunal de Cristo. Aí sim, porque Cristo não julga almas. Você vê isso no capítulo 20 lá do Apocalipse. Essa é a primeira ressurreição, queridos. É nessa primeira ressurreição que nós queremos estar, porque ela vai se encerrar. Ela começou com Cristo e vai se encerrar com a vinda de Cristo. Depois disso, só vai ter uma ressurreição dos mortos para o juízo final. Mas nós não vamos estar na segunda morte, nem para esse juízo. Mas muitos vão estar lá que tem nome escrito, porque está escrito isso em Apocalipse 20, capítulo 14, versículo 14 e 15. Aquele que não tem o nome inscrito vai ser lançado nesse lugar. Que foi lançado quem lá? O mal, a besta, o falso profeta, Satanás, que foi feito isso, trevas exteriores, que já existiam antes de Deus criar, haja luz. Acabou aparecendo a treva, ele separou a luz das trevas e deixou as trevas para o mal. Ele já sabia todas as coisas, mas não pôs para o homem. Mas o homem que não quer, reluta,
Ele falou que tem até o nome escrito. Se não tiver o nome escrito no livro do Cordeiro, da vida do Cordeiro, expressando a essência que nós somos criados para sermos como Cordeiro, um filho de Deus, vai estar lançado também nesse lugar. Por isso que ele fala, hoje, se ouvires a minha voz, não endureça o teu coração, crê em Deus, crê em Jesus. Pode não compreender nada, apenas fala, eu creio, de todo o coração, e crê que ele ressuscitou dos mortos, de todo o coração, será salvo. É isso que ele está falando, a salvação começa assim, mas é necessário um processo, e esse processo na nossa vida é santificação, conhecendo cada vez mais Deus, Jesus Cristo, e tendo uma comunhão com Deus, com Cristo e com os irmãos, para que a glória de Deus apareça aqui na terra. Seja feita a tua vontade, aí como é no céu, aqui na terra, porque assim o Senhor o quis. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E aqui o que é interessante, ele fala o seguinte, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, desejos carnais, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Por que não alcança a verdade? E sabe o que eles fazem na casa dessas mulherzinhas? Longas orações. Vou ler. E de modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todos corrompidos na mente. Que texto que é esse? 2 Timóteo capítulo 3. A mulher está pedindo do versículo 1 em diante. Esse versículo. Segundo o versículo 6, 7, agora estou lendo o versículo 8, querido, está perguntando, 2 Timóteo 3, versículo 8, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, quando foi tirar eles do Egito, também esses resistem à verdade, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, tem uma fé apenas hipócrita, fé confessada salvífica, mas não tem nada de santidade e não tem nada de justiça. E foram justificados para ser justos e fazer a justiça. Eles, todavia, não vão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, ele fala para Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas ele deixa claro depois para Timóteo, toda a escritura, Timóteo, foi divinamente inspirada, serve para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, completo. Perfeito é completo, não é sem defeito, é completo e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, depois disso, nós vamos dar continuidade para continuarmos falando a respeito das condições da vinda de Jesus. E eu quero deixar isso para domingo que vem. E gostaria que vocês continuassem conosco para entender a vinda de Jesus. Que é quando tocar as trombetas, quando será esse arrebatamento, quando acontecerá, e como que a gente subirá, como a gente se encontrará. Já falamos sim, mas devagarinho a gente vai sedimentando tudo isso. Deus abençoe por hoje em Cristo Jesus, que a gente já está vendo que nós estamos chegando a momentos difíceis. Com esse avanço da tecnologia, do celular, de tudo mais, as pessoas estão ficando cada vez mais individualistas. Mais pessoas dessa maneira que ele descreveu. É assim que a gente está vendo. As pessoas não querem mais nada com as coisas de Deus. Elas querem as coisas que são facilitadas e prazerosas. Se tiver prazer no Deus, tudo bem. Se não der prazer, não quero Deus. Eles não querem entrar nesse processo que Paulo falou. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e que a gente possa continuar crescendo nesse conhecimento de Cristo e no conhecimento de Deus
indo realmente a uma instituição, reunindo com os irmãos que são em igreja, se relacionando com todas as pessoas, mas comungando essencialmente com aqueles que comungam a mesma fé nesse princípio de Deus em Cristo Jesus, para a honra e glória de Deus, para o nosso bem e para o bem de toda a comunidade. Amém? Amém. Agradeço por essas pessoas, eram 3 que estavam aí assistindo, e não importa se é 1, se é 2, se é 3, Jesus falou, onde estiverem 2 ou mais, eu estarei no meio deles. E que vocês que assistiram e gostaram possam compartilhar para que outros ouçam também essas verdades e não sejam enganados. Compartilhem através do WhatsApp e do Facebook para que outras pessoas também possam ouvir essa palavra. A nossa missão é falar. Estaremos falando, poucos ouvirão, como o Michel falou no estudo de quarta-feira, né? A gente lança a semente e só 1/4, 25%, que são os que caem na terra boa, na terra, aquela terra fofa, esses frutificarão. Mas a nossa missão é lançar a semente para todos. Quem não ouviu esse estudo do Michel, da quarta-feira, está aí no meu Facebook. Ouçam, que é a parábola da semente. Então, que nós continuemos perseverando até o fim. Vamos encerrar o nosso estudo fazendo a nossa oração do domingo e que possamos, durante toda essa semana, estar vigiando, porque o inimigo ele está ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Mas quando esses anjos do mal encontram uma brecha e eles ficam atentos para encontrar uma brecha no nosso comportamento, na nossa fraqueza, para entrar e causar danos a nós e aos que estão ao nosso redor. Por isso, estejamos vigilantes, orando todo dia, para que o inimigo não prevaleça contra nós. Deus abençoe a cada um de nós e que sejamos fortalecidos no Senhor. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.